falar de futebol? Como montar o Palmeiras sem Estevão? O craque do Palmeiras, o craque do Campeonato Brasileiro, por enquanto, o cara que é diferente, o cara que é inegavelmente uma peça insubstituível e que vai obrigar o técnico Abel Ferreira a se fazer perguntas. Vai obrigar o técnico Abel Ferreira a olhar para o sistema que ele tem colocado em campo e tem dado certo, e a partir daí se perguntar quais mudanças eu posso fazer nesse sistema para que ele perca o mínimo possível. E tem um detalhe aí ainda maior do que a perda do Estevão. O Palmeiras não vai contar com Caio Paulista, que foi expulso no último jogo. Então, quando a gente está falando de sistema, quando a gente está falando de time, quando a gente está falando de encaixe, quando a gente está falando de um esporte coletivo que depende de entrosamento, de uma boa execução das funções colocadas, tanto individualmente quanto coletivamente, é muito natural que uma peça que saia possa desequilibrar um setor. Agora, quando você perde duas peças de dois setores diferentes, de dois lados diferentes do campo, você tem que se perguntar ainda mais o que é preciso fazer para manter aquela ideia de jogo ou para reformular aquela ideia de jogo. E são essas opções que eu vou colocar aqui para você. Até porque o Palmeiras, como eu disse, precisa solucionar a perda do jogador mais importante do time e precisa solucionar a perda, essa momentânea, porque é apenas uma expulsão, perde apenas um jogo, o Estevão é uma lesão muscular. O técnico Abel Ferreira vai precisar entender o que fazer com o lado esquerdo do campo. Então há uma perda do lado direito e há uma perda do lado esquerdo. Inclusive, é bom lembrar que o técnico Abel Ferreira, jogando de outra maneira, passou por isso e sofreu para reformular a ideia quando ela parou de funcionar. Porque o time do Palmeiras, ele ao longo do tempo teve como os principais assistentes nessa temporada os laterais. E quando o Piquerez se machuca e Mike passa a se machucar com frequência, ele perde duas peças essenciais para o funcionamento do modelo de jogo que ele estava colocando em campo. Dos dois lados. Dos dois lados. Eles não eram os diferentes do time, como é o caso do Estevão, mas eram as peças que de fato buscavam as assistências para o Flaco e para o Rony chegarem. Então, ele passa por um problema que tem suas semelhanças com um problema recente, mas talvez seja ainda pior, porque naquele momento ele ainda não tinha exatamente o time do Palmeiras com pleno funcionamento. Era um time que, como eu já citei aqui, tinha grande dificuldade de finalizar na direção do gol, precisava finalizar muito para colocar uma bola na rede, a construção das jogadas não era o ponto forte do time. E quando a gente observa essa equipe nos últimos confrontos, colocando os últimos 4 jogos, a gente vê sem dúvida, 3 jogos, perdão, a gente vê sem dúvida um time que tem uma construção muito bem executada e diferente dos dois lados do campo. Aí está o ponto que eu vou mergulhar. A construção do Palmeiras, ela está diferente dos dois lados do campo. E essa é a pergunta que o Abel vai ter que se fazer ao longo do momento, ao longo do período em que ele tem trabalhado, sabendo que o Estevão está fora. Vamos lá. Para a gente mergulhar nas opções, eu vou trazer 3 opções aqui, tá? Mas antes a gente precisa entender quais são os papéis dos jogadores que deixaram o time. Tanto Estevão quanto Caio Paulista. Quando a gente entender, e eu vou trazer aqui, quais eram os papéis, a gente passa a pensar quais são as modificações que podem ser feitas para que aquela função daquele cara seja executada da melhor maneira. Bora lá. As duas perdas. Caio Paulista. Quando a gente olha para os 2 triângulos que o Palmeiras tem se utilizado pelos lados do campo, são 2 triângulos com grandes diferenças, né? Triângulo pelo lado esquerdo, a gente está falando de Caio Paulista, Felipe Anderson e Maurício. O Caio, sendo o lateral que chega, ultrapassa e apoia, tanto por dentro quanto por fora. O Maurício, o meia, que joga mais por dentro, sendo o cara que vai buscar
tanto trabalhar justamente a ligação do Caio e do Felipe com o Flaco, quanto o cara que vai ocupar o espaço do Flaco quando o Flaco sai da área. Então esses triângulos têm funcionado dessa maneira. E o Felipe é um atacante que é um ponta, mas que de um modo geral não fica enfiado lá como um ponta perto da bandeira de escanteio. Mas ele fica bem próximo da linha de lateral para fazer justamente a conexão com o Caio, se ele ultrapassa, ou com o Maurício, se ele quer fazer uma jogada por dentro. Pelo lado direito, a gente está falando de um triângulo diferente. A gente está falando de um triângulo que tem o Rios, que não costuma ocupar, como meia, não costuma ocupar o espaço do Flaco. Tem o Marcos Rocha, que é um jogador que tem feito ultrapassagens, e o Estevão, que é o jogador do drible. Esse jogador do drible não está do outro lado do campo. O Felipe não é do drible, o Maurício não é do drible, o Caio não é do drible. O Estevão é do drible, é do mano a mano, é o cara que vai dobrar a marcação e a responsabilidade tanto do Rios quanto do Rocha é de acabar com essa dobra. Seja com uma ultrapassagem do Rocha para ele tirar um cara que está dobrando na marcação para acompanhá-lo, seja do Rios de cortar por dentro, passar na frente desse cara e esse cara que está dobrando a marcação falar, preciso acompanhar o Rios, para deixar o Estevão no mano a mano. Tem essas diferenças nesses dois triângulos. Já entendemos a função de cada um. A do Caio é uma função de lateral. E quando a gente fala da função de lateral, o Palmeiras tem o Vanderlan. O Vanderlan, inclusive, tem características parecidas com as do Caio Paulista. Lateral, canhoto, que gosta de atacar, que gosta de buscar a linha de fundo, que gosta da profundidade. Então, nesse ponto, as características mudam muito pouco. Muda sim a fase. A fase do Caio era muito boa, a fase do Vanderlan é ruim. Lembrando que, deixar claro aqui no vídeo, Caio Paulista vem enfrentando também uma acusação de agressão da ex-namorada, mãe de um dos seus filhos. Neste momento, está em julgamento, o Palmeiras está acompanhando o caso e não afastou o jogador. Ele está suspenso dessa rodada por um cartão vermelho e na próxima, por enquanto, deve voltar a estar à disposição do clube. Para trazer a situação aqui muito clara, o jogador nega as agressões. Voltando para a parte tática e técnica. O Vanderlan ocupa bem esse espaço. O que muda realmente é a fase. O Vanderlan, em termos de nível técnico, é muito bom também, mas a fase é muito ruim. Quando a gente vai para o lado direito do campo, o Estevão, que está fora talvez por um tempo maior, por conta de uma lesão muscular, é insubstituível pelo drible. Que outro jogador hoje no Palmeiras, você que está aí do outro lado, enxerga com capacidade de substituí-lo com drible, velocidade e finalização? Não tem, né? E o problema é que não é nem a questão de fase ou nível técnico. Tem um cara que poderia substituí-lo muito bem com finalização, com velocidade e também com drible. Mas esse cara vive uma fase muito ruim. Vou mergulhar nisso em instantes. O fato é que, antes de responder quem você colocaria aí nos comentários, não custa mostrar aqui exatamente o desafio que o Abel Ferreira vai ter ao pensar como substituir essas peças. Veja só, pelo lado direito do campo, para substituir o Estevão, o Abel não tem nenhuma peça tão boa quanto a que já está em campo pelo lado esquerdo, que é o Estevão, ou que é o Felipe Anderson, perdão. Essa peça que está do lado esquerdo do campo funcionando teria de sair para o lado direito. E aí você mexe ainda mais no lado esquerdo do campo. O seu lado direito já está completamente mexido, você perdeu a principal peça. Se você tira essa peça do lado esquerdo e coloca do lado direito, pode ser que ela não se adapte ao lado direito e você desmontou o seu lado esquerdo do ataque. Veja só o dilema ao pensar numa mudança de posição do Felipe. E aí, quando você mergulha nas outras peças, você tira o Felipe do lado esquerdo e coloca do lado direito, o Lázaro ocuparia aquele espaço do lado esquerdo. Mas o Lázaro não fez um bom ano, nem de longe. Gabriel Menino, se voltar de fato de lesão, se estiver à disposição, já jogou por ali.
não funcionou. Dudu pode jogar dos dois lados do campo, o problema é que ainda não conseguiu engrenar. Rony já jogou por ali, mas de um modo geral atua como centroavante. Veja só como o dilema para substituir, ele é complicado. A partir daí nós vamos para as 3 opções que o Abel Ferreira tem e o que ele pode pensar para adotar uma dessas opções. E claro que você aí vai falar se você utilizaria a opção 1, 2 ou 3 ou até uma opção que você mesmo vai colocar aí embaixo que eu não citei no vídeo. A primeira opção seria mexer o mínimo possível no ataque. Essa seria a opção 1. O Felipe Anderson seguiria na esquerda e a opção do Abel seria colocar, por exemplo, Dudu pelo lado direito do campo. Porém, é bom lembrar que é um ponta assim como o Estevão? É, mas é um ponta destro, não é um ponta canhoto. O Estevão é canhoto, já muda um pouco a característica do atleta que vai entrar. E esse Dudu é o Dudu pós-cirurgia. É um Dudu que não voltou bem, precisou fazer recondicionamento físico. E, no último jogo, ele entra em campo, mas também não entra tão bem quanto poderia. No último jogo, ele entra em campo e, ao longo dessa curta passagem dentro do Allianz Parque, o que o Dudu melhor mostra é a parte técnica do passe. É um passe de letra, é uma enfiada de bola, é um passe rápido numa tabela. Agora, o Dudu não mostra drible. O Dudu não mostra velocidade. O Dudu não mostra finalização. Que são as principais características desse ponta pelo lado, nessa ideia de triângulo pelo lado direito do campo. É um Dudu muito diferente. Quando a gente olha, evidentemente, para a perspectiva de mudar pouco no ataque, essa é a opção, teoricamente, que o Abel tem. E aí nós vamos para a segunda opção. Mudar o Felipe de lado, ele sai da esquerda para a direita, para que o time siga contando com uma peça de arranque e velocidade em um dos triângulos. O Felipe sai do lado esquerdo, vai para o lado direito, e o Rony, que não faz um ano dos melhores, mas faz um segundo semestre até bem interessante quando entra, ocupa aquele espaço do lado esquerdo do campo. E aí você inverte a velocidade individual de lado. Antes a velocidade era com o Estevão, pelo lado direito, agora a velocidade vai ser pelo lado esquerdo com o Rony. O arranque, a jogada no ponto futuro, o passe longo, para você ter essa opção ainda dentro do time. Seria o Rony. O Rony tem, bom lembrar, como característica, quando joga pelo lado esquerdo do campo, a jogada em que ele corta para dentro e cruza, na direção do gol. O Palmeiras, inclusive, tem alguns gols assim, do Rony lançando para o Flaco, que estará como opção de centroavante. E é bom lembrar que o Palmeiras tem ali o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Dados que, inclusive, eu coletei do GE, trouxe aqui no último vídeo. Nenhum centroavante tem tantos gols de cabeça quanto o Flaco na temporada do futebol brasileiro. Então o Palmeiras tem esse potencial a ser explorado. Um Palmeiras que tem explorado menos cruzamentos. É bom lembrar, esses triângulos pelos lados do campo, eles deixaram o Palmeiras um time de bem menos cruzamentos, bem menos bolas na área e construções muito mais de inversão de bola com mano a mano e de bola chegando na linha de fundo e dentro da grande área por meio de jogadas apoiadas, com passe. Isso melhorou demais a eficiência do trabalho ofensivo do Palmeiras, a eficácia do Palmeiras, que tem feito mais gols, acertado mais a direção do gol, finalizando muito menos do que finalizava antes, quando se utilizava de cruzamentos como a principal jogada. Mas você tem a jogada apoiada pelo lado direito com o Felipe, e pelo lado esquerdo você continua com uma peça de arranque e velocidade, tendo também essa arma do cruzamento. O Lázaro seria uma opção por aquele lado? Seria. Na minha concepção, o Lázaro teve um ano pior, inclusive, do que o ano do Rony. O ano do Rony não foi dos melhores, mas o Lázaro teve um ano ainda pior. E
O segundo semestre do Rony ainda tem alguns lampejos interessantes, momentos em que ele entra bem no jogo, o Lázaro não. Se fosse pela opção 2, eu iria no Rony. A terceira opção, e talvez a mais drástica, você abandona a ideia de ter um ponta no ataque e parte para um meio-campo que vai precisar muito da bola para jogar. E você vai ter 2 triângulos de jogo apoiado, muito técnicos, mas sem velocidade e sem drible. Estou falando de colocar, por exemplo, Rafael Veiga no lugar de Estevão. E a partir daí, o Palmeiras teria Aníbal Moreno como volante. Pelo lado direito, combinariam jogadas um triângulo formado por Marcos Rocha, Rios e Rafael Veiga. Pelo lado esquerdo, você teria, formando triângulos, Vanderlan, Felipe Anderson e Maurício. Não há aí um ponta, mas há, pelo menos, 3 jogadores de muita técnica, 4, né? De muita técnica, se unindo aos laterais para fazer jogadas apoiadas. Mas você não vai ter explosão de velocidade, você não vai ter explosão de arranque, você não vai ter explosão de bola longa para disparar. Você abre mão de ter isso em um dos lados do campo e passa a ter jogo apoiado pelos 2 lados. Também dá para buscar, e eu acho muito difícil, caso você queira inverter o Felipe Anderson de lado, o Rômulo atuando pela esquerda, porque ele pode fazer aquela função que o Felipe tem feito. Mas o Abel Ferreira não tem utilizado essa ideia e bom lembrar que dentro dessas mudanças, você colocar o Rafael Veiga no lugar do Estevão, pelo menos mantém a ideia de ter um canhoto atacando por ali e um destro pelo lado direito. E do lado esquerdo você vai ter um canhoto e um destro. Estamos falando de Maurício Felipe Anderson, estamos falando de Veiga e Rios. Então, isso manteria pelo menos os pés para variar jogadas, né? Se você trabalha com o Rômulo pelo lado esquerdo, você tira o Felipe Anderson destro do lado esquerdo, coloca o Rômulo que é canhoto, passa o Felipe Anderson para a direita como destro, ele vai jogar junto com o Rios, são 2 destros, você muda bastante o time. Mas o Rômulo nem tem sido uma peça tão utilizada assim. Então eu não acredito que seja utilizada. E aí, claro que eu jogo para você. Qual seria a equipe que você colocaria em campo? Você se utilizaria da opção 1, mexer o mínimo possível no ataque, coloca o Dudu do lado direito, mesmo muito mal, mesmo sem conseguir arranque e tudo mais, mas apostando que ele vai conseguir se desenvolver? Iria com ele por ali? Opção 2, mudar o Felipe de lado para tentar contar com uma força de arranque do lado oposto, com o Rony, por exemplo, por aquele lado, para manter uma ideia de um jogador que a gente sabe que tem arranque, que tem velocidade, e não vai ter o drible, mas vai ter o cruzamento fechado para aproveitar o melhor cabeceador do futebol brasileiro nesse ano? Ou a terceira opção, no qual você abandona a ideia de ter pontas pelos lados, de ter a velocidade e o arranque e coloca um time com mais meias em campo, com jogadas muito apoiadas pelos lados. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo. Eu vou trazer a minha, tá? Eu iria com o Rony pelo lado esquerdo do campo, tendo o Felipe Anderson pelo lado direito. Acho que pode ser uma possibilidade. Ainda assim, não tenho certeza dessa escolha. Problema complicado para o Abel resolver. Mas eu quero a sua opinião aqui embaixo, de que maneira você faria. Essas opções que eu coloquei são opções bem viáveis, qualquer uma delas pode funcionar e também pode não funcionar. Comenta aí embaixo, se inscreve no canal, também deixa o like aqui, clica no like, clica no hype, espalha o vídeo para todo mundo. O que importa é a gente projetar coisas interessantes sobre futebol, pensar em escalações, debater em alto nível sobre esse esporte que a gente tanto ama.